Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já, agradeço o carinho da sua audiência e eu quero a sua participação aqui no Lotecando. Eu quero saber como é que está o seu desempenho nos últimos concursos da Loteca, eu quero saber a sua sugestão, eu quero saber também se você está gostando do nosso programa, então você pode participar e mandar sua mensagem através dos canais de interatividade da Antena Esportiva. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você não perder um Lotecando, para você não perder uma jornada antenada. E convido você também a deixar o seu like, a deixar o seu joinha para fortalecer o nosso canal e também para você comentar. Além disso, você pode nos acompanhar e participar pelo Facebook da Antena Esportiva, que é Rádio AE. Rádio AE, é só você digitar lá na barra de pesquisa do seu Facebook que você vai nos encontrar. Além disso, tem o nosso aplicativo, está disponível na Google Play e na Apple Store, de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo, já que ele é levinho. E você também pode seguir a Antena Esportiva nas redes sociais, pelo Twitter, @se liga na antena, @se liga na antena é o nosso Twitter, e o Instagram é o @rádio Antena Esportiva, repetindo para você o nosso Instagram, @rádio Antena Esportiva. Antes da gente falar do concurso 1001, eu tenho 2 recados para a galera que curte o Lotecando. Primeiro, o recado da galera que participou no programa passado, que foi ao ar na última segunda-feira. É o Galego Pescador dizendo que Cuiabá e Corinthians estava com cara de empate. O Cuiabá acabou vencendo o Corinthians e o Galego falou que o Corinthians estava desfalcado e realmente os desfalques fizeram diferença. Claudinei Figueiredo, lá de Brasília, sempre participando do nosso programa. Parabéns pelo trabalho que é feito com ética e profissionalismo, que nos ajuda muito ao trazer os estudos dos jogos da Loteca. Valeu, Claudinei! E o Thiago Silva, Lotecando é fera demais, o Thiago também, nosso ouvinte assíduo. E o segundo recado é para você apostar na Bet Nacional, parceira da Antena Esportiva, a casa de apostas do Brasil, e você pode usar as dicas do Lotecando para você fazer a sua fezinha lá no Lotecando e sair com uma boa grana. Para você apostar na Bet Nacional, é só você escanear o seu celular ou tablet para o QR Code que está à direita da sua tela, para você que está no YouTube e no Facebook, e ao fazer o cadastro, é só você digitar o código BEANTENA lá no código de afiliado. BEANTENA é o código de afiliado, assim você dá uma moral pra gente lá na Bet Nacional. Profetizou, ganhou, sacou. Aqui, dá jogo!
O profeta chegou. O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Muito bem, sem perder tempo, vamos analisar a programação do concurso 1001 da Loteca, programação que está aparecendo na sua tela, para você que está no YouTube e também acompanhando pelo Facebook Rádio AE. Jogos válidos pelo Brasileirão Séries A e B neste final de semana. Jogo 1, Internacional e Flamengo. Jogo 2, Ponte Preta e Londrina. Jogo 3, CRB e Vila Nova. Jogo 4, Corinthians e Juventude. Jogo 5, Operário Ferroviário e Bahia. Jogo 6, Cuiabá e Red Bull Bragantino. Jogo 7, Fluminense e Atlético Goianiense. Jogo 8, Atlético Mineiro e Santos. Jogo 9, Goiás e Ceará. Jogo 10, São Paulo e América Mineiro. Jogo 11, Vasco da Gama e Cruzeiro. Jogo 12, Coritiba e Palmeiras. Jogo 13, Fortaleza e Atlético. E jogo 14, Tombense e CSA. Portanto, vamos começar a analisar esses 14 jogos da programação do concurso 1001 da Loteca. Começando pelo jogo 1, Internacional e Flamengo. Sábado, 9 da noite, no Beira-Rio, pela rodada 11 do Brasileirão Série A. O Colorado é o quinto colocado com 15 pontos e o Mengão é o 14º com 12 pontos, diante de uma crise que pode gerar a demissão do técnico Paulo Souza. Na rodada deste meio de semana, o Inter foi até a Baixada Santista e empatou com o Santos em 1-1. E o Flamengo visitou o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista e acabou perdendo pelo placar de 1-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe do Santos, comandada pelo técnico Fabian Bustos, conseguiu 2 vitórias e 3 empates. 2 vitórias e 3 empates é o retrospecto recente. O Internacional é comandado pelo Mano Menezes. Então, a equipe gaúcha vem de um retrospecto de 3 vitórias e 2 empates. Já o Flamengo, comandado pelo Paulo Souza, conseguiu nos últimos 5 jogos 2 vitórias e 3 vitórias, e 2 derrotas. 2 vitórias e 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante, o Inter tem 61% de aproveitamento na temporada. Como visitante, o Flamengo tem 69% de aproveitamento. As probabilidades indicam 38% de chances de vitória para o Internacional, 38% de chances de vitória para o Flamengo e 24% de chances de empate. Isso porque o Internacional está invicto, atuando em casa neste Brasileirão Série A. No entanto, acumula um jejum de 3 duelos sem vitória, na condição de mandante contra o Flamengo. Já o Flamengo venceu apenas uma das 5 partidas como visitante neste Brasileirão Série A e sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 10 duelos contra o Internacional. Jogo 2, Ponte Preta e Londrina. Neste sábado, 4h30 da tarde, no Moisés Lucarelli, pela rodada 12 do Brasileirão Série B. Muito bem, vamos às probabilidades e também às informações deste jogo 2. A Ponte Preta é a 13ª colocada com 12 pontos e o Londrina está logo atrás na 14ª posição com a mesma pontuação. Na rodada passada, a Macaca venceu o Ituano fora de casa por 2-1 e o Londrina empatou em 1-1 com o Tombense atuando em casa. Nos últimos 5 jogos, a Ponte Preta acumulou apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas. Já o Londrina, nos últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, a equipe de Campinas acumulou 39% de aproveitamento, enquanto o Londrina, como visitante, tem apenas 15% de aproveitamento nesta temporada. As probabilidades indicam 41% de chances de vitória para a Ponte Preta, 34% de chances de empate e 26% de chances de vitória para o Londrina.
A Ponte Preta sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 18 partidas como mandante pelo Brasileirão Série B e venceu apenas 3 dos 7 duelos como mandante contra o Londrina em toda a história. Já o Londrina foi derrotado em todas as últimas 7 partidas como visitante por todas as competições e venceu apenas 2 dos 7 duelos como visitante contra a Ponte Preta em toda a história. Jogo 3, CRB e Vila Nova. Neste sábado, 4h30 da tarde, no estádio Rei Pelé, pela rodada 12 do Brasileirão Série B. O time alagoano é o 17º com 11 pontos e o time goiano é o 19º com 10 pontos, as duas equipes dentro da zona de rebaixamento. Na rodada passada, o CRB foi superado pelo Cruzeiro fora de casa por 2-0 e pelo mesmo placar, o Vila Nova perdeu em casa para o Brusque. Nos últimos 5 jogos, o CRB acumulou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O CRB, portanto, corrigindo a informação que está na sua tela, para você que está no YouTube, vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Enquanto a equipe do Vila Nova vem de 3 empates e 2 derrotas. Portanto, o Vila Nova vem de um jejum de vitórias. Já de acordo com o retrospecto como mandante, o Vila Nova tem 67% de aproveitamento em 2022, enquanto o Vila Nova como visitante tem 29% de aproveitamento. As probabilidades indicam 29% de chances de vitória para o CRB, 51% de chances de empate e 20% de chances de vitória para o Vila Nova. Isso porque o CRB defende uma invencibilidade de 3 partidas como mandante pelo Brasileirão Série B. Além disso, o CRB defende uma invencibilidade de 5 duelos contra o Vila Nova, uma vitória e 4 empates nestes últimos 5 duelos entre as equipes. Já o Vila Nova ainda não venceu fora de casa neste Brasileirão Série B e venceu 5, ou seja, metade dos últimos 10 duelos como visitante contra o CRB. Jogo 4, Corinthians e Juventude. Sábado, 4h30 da tarde, na Neoquímica Arena, pela rodada 11 do Brasileirão Série A. O Timão é o líder com 16 pontos e o Juventude é o 19º com 10 pontos ganhos. Na rodada passada, o Corinthians perdeu fora de casa para o Cuiabá por 1-0 e o Juventude foi derrotado pelo Atlético em casa pelo placar de 3-1. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians do técnico Vitor Pereira conseguiu apenas uma vitória, 3 empates e 1 derrota, enquanto o Juventude do técnico Eduardo Batista vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Corinthians tem 71% de aproveitamento, enquanto o Juventude como visitante tem 36% de aproveitamento. As probabilidades indicam 47% de chances de vitória para o Corinthians, 41% de chances de empate e 12% de chances de vitória para o Juventude. Isso porque o Corinthians defende uma invencibilidade de 13 partidas, olha só, 13 partidas atuando em casa por todas as competições. E defende uma invencibilidade de 4 duelos como mandante contra o Juventude. Já o Juventude venceu apenas uma das 4 partidas que fez até agora fora de casa neste Brasileirão Série A, e o Papo venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Corinthians. Jogo 5, Operário Ferroviário e Bahia. Sábado, 6h30 da tarde, no Germano Kruger, pela rodada 12 do Brasileirão Série B. O time paranaense é o 6º colocado com 15 pontos e o Bahia é o 2º colocado. Daqui a pouco a gente coloca a pontuação do tricolor baiano para você que está ligado no YouTube e também no nosso Facebook. Na rodada passada, o Operário Ferroviário bateu o Guarani fora de casa por 3-0 e o Bahia despachou o Sport Recife atuando em casa pelo placar de 1-0. Na rodada passada,
Nos últimos 5 jogos, o Operário Ferroviário conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Bahia vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante, nesta temporada, o Operário Ferroviário acumula 69% de aproveitamento. E o Bahia, atuando fora de casa, nesta temporada tem apenas 31% de aproveitamento. De acordo com as probabilidades, temos aí 35% de chances de vitória para o Ferroviário contra 31% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o Bahia, que é o segundo colocado na tabela de classificação da Série B com 22 pontos. Muito bem, as dicas para este jogo 5 são as seguintes. O Operário Ferroviário sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas como mandante por todas as competições. Além disso, o Fantasma venceu 3 das 5 partidas como mandante neste Brasileirão Série B. Já o Bahia acumula um jejum de 5 partidas, sem vitória como visitante por todas as competições e foi derrotado nas 3 últimas partidas como visitante pelo Brasileirão Série B. Operário Ferroviário e Bahia que fazem o primeiro duelo entre eles em toda a história. Jogo 6, Cuiabá e Red Bull Bragantino. Sábado, 7 da noite na Arena Pantanal pela rodada 11 do Brasileirão Série A. O Cuiabá é o 17º com 11 pontos e o Touro Louco é o 11º com 13 pontos. Na rodada passada, as duas equipes venceram pelo placar de 1-0. E em casa, o Auriverde Pantaneiro venceu o Corinthians, o Red Bull Bragantino bateu o Flamengo. Nos últimos 5 jogos, o Cuiabá conseguiu 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, enquanto o Red Bull Bragantino tem o mesmo retrospecto, ou seja, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o Cuiabá acumulou 62% de aproveitamento até agora e o Red Bull Bragantino, como visitante, tem apenas 27% de aproveitamento. As probabilidades indicam 40% de chances de vitória para o Cuiabá, 20% de chances de empate e 40% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino. Isso porque o Cuiabá venceu apenas 3 das últimas 10 partidas como mandante por todas as competições. No entanto, o Cuiabá jamais foi derrotado pelo Red Bull Bragantino na história do duelo. Foram 2 jogos com uma vitória do Cuiabá e 1 empate. Já o Red Bull Bragantino acumula um jejum de 3 partidas, sem vitória como visitante por todas as competições e ainda por cima sofreu 6 derrotas nas últimas 10 partidas por todas as competições. Jogo 7, Fluminense e Atlético Goianiense. Sábado, 7 da noite, no Maracanã, pela rodada 11 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Fluminense é o 7º com 14 pontos e o Atlético Goianiense é o 18º com 10 pontos ganhos dentro da zona de rebaixamento. Na rodada passada, o tricolor das Laranjeiras venceu o Atlético Mineiro por 5-3 e o Atlético Goianiense bateu o Avaí em casa pelo placar de 2-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Fernando Diniz conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Atlético Goianiense do técnico Jorginho vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Fluminense tem 68% de aproveitamento contra 53% de aproveitamento do Dragão atuando fora de casa em 2022. As probabilidades indicam 44% de chances de vitória para o Fluminense, 33% de chances de empate e 23% de chances de vitória para o Atlético Goianiense. Isso porque o Fluminense venceu apenas 2 das 5 partidas como mandante neste Brasileirão Série A e defende uma invencibilidade de 4 duelos como mandante contra o Atlético Goianiense. Já o time goiano ainda não venceu fora de casa neste Brasileirão Série A e defende uma invencibilidade de 4 duelos contra o Fluminense.
Jogo 8, Atlético Mineiro e Santos. Sábado, 7 da noite, no Mineirão, pela rodada 11 do Brasileirão Série A. O Atlético Mineiro é o quarto colocado com 16 pontos, o Santos é o 10º com 13 pontos ganhos. Na rodada passada, o Galo perdeu para o Fluminense por 5-3 no Maracanã e o Peixe empatou em casa com o Internacional em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Atlético do técnico Antônio Mohamed vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Enquanto o Santos vem de jejum de vitórias, o Santos do técnico Fabian Bustos vem de 4 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Atlético Mineiro tem 76% de aproveitamento contra 33% de aproveitamento do Santos atuando fora de casa. As probabilidades indicam 55% de chances de vitória para o Atlético Mineiro, 22% de chances de empate e 23% de chances de vitória para o Santos. As dicas são as seguintes: o Atlético Mineiro venceu 3 das 5 partidas como mandante neste Brasileirão Série A e defende uma invencibilidade de 5 duelos como mandante contra o Santos. Já o Santos ainda não venceu como visitante neste Brasileirão Série A e venceu apenas 1 dos últimos 10 duelos como visitante contra o Atlético Mineiro. Jogo 9, Goiás e Ceará. Domingo, 4 da tarde, na Serrinha, pela rodada 11 do Brasileirão Série A. O Esmeraldino é o 15º com 12 pontos e o Vozão é o 12º com 13 pontos. O Goiás entrou em campo pela última vez na segunda-feira e venceu o Botafogo, fora de casa pelo placar de 2-1. Já o Ceará atuou neste meio de semana e venceu o América Mineiro fora de casa por 2-0. O Goiás ainda joga neste meio de semana, visita o Fortaleza lá na Arena Castelão, o Goiás que faz o segundo jogo consecutivo fora de casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Jair Ventura vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Ceará, do técnico Dorival Júnior, vem de 3 vitórias e 2 empates. Experimenta um período de invencibilidade. Como mandante na temporada, o Goiás tem 57% de aproveitamento contra 73% de aproveitamento do Ceará como visitante, ou seja, é um time difícil de ser batido fora de casa. As probabilidades indicam 22% de chances de vitória para o Goiás, 44% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o Ceará. Isso porque o Goiás está invicto como mandante neste Brasileirão Série A. Porém, venceu 4, menos da metade dos últimos 10 duelos como mandante contra o Ceará. Já o Ceará venceu 7 das últimas 10 partidas como visitante por todas as competições e venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Goiás. Jogo 10, São Paulo e América Mineiro. Domingo, 4 da tarde, no Morumbi, pela rodada 11 do Brasileirão Série A. O tricolor paulista é o 9º com 14 pontos, mesma pontuação do América Mineiro, que está na 8ª posição. O São Paulo, do técnico Rogério Ceni, entrou em campo pela última vez no sábado e empatou fora de casa com o Avaí em 1-1. Já o América Mineiro recebeu o Ceará neste meio de semana e perdeu por 2-0. O São Paulo, que completa a 10ª rodada nesta quinta-feira visitando o Coritiba lá no Paraná. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo conseguiu 2 vitórias e 3 empates, enquanto o Coelho vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante em 2022, o São Paulo tem 83% de aproveitamento e o América Mineiro, como visitante, tem 39% de aproveitamento. As probabilidades indicam 62% de chances de vitória para o São Paulo, 31% de chances de empate e apenas 7% de chances de vitória para o América Mineiro.
O São Paulo, que defende uma invencibilidade de 13 partidas como mandante por todas as competições e jamais foi derrotado como mandante pelo América Mineiro em toda a história do duelo, o que explica o franco favoritismo do São Paulo. Já o América Mineiro acumula um jejum de 4 partidas sem vitória como visitante por todas as competições e venceu apenas 2 dos 17 duelos contra o São Paulo em toda a história. Jogo 11, Vasco da Gama e Cruzeiro. Domingo, 4 da tarde, no Maracanã, pela rodada 12 do Brasileirão Série B. O Cruz Maltino é o terceiro colocado com 21 pontos e a Raposa lidera a segundona com 28 pontos. Na rodada deste meio de semana, o Vasco da Gama foi até Recife e venceu o Náutico pelo placar de 3-2. E o Cruzeiro recebeu o CRB no Mineirão e venceu por 2-0. Duas equipes que estão em fase invicta. O Vasco da Gama, que até agora não perdeu na Série B, nos últimos 5 jogos conseguiu 3 vitórias e 2 empates. E o Cruzeiro, nos últimos 5 jogos, vem de 5 vitórias. Como mandante, na temporada, o Vasco da Gama tem 69% de aproveitamento e o Cruzeiro, como visitante na temporada, acumula 64% de aproveitamento. As probabilidades indicam 23% de chances de vitória para o Vasco da Gama, 33% de chances de empate e 43% de chances de vitória para o Cruzeiro. Isso porque o Vasco da Gama venceu 4 das 6 partidas como mandante neste Brasileirão Série B e defende uma invencibilidade de 3 duelos atuando em casa diante do Cruzeiro. Já a Raposa venceu todas as últimas 4 partidas como visitante pelo Brasileirão Série B e venceu 4 dos últimos 10 duelos contra o Vasco da Gama, ou seja, menos da metade, o que significa que o Cruzeiro tem dificuldade de vencer o Vasco da Gama. Jogo 12, Coritiba e Palmeiras. Domingo, 6 da tarde, no Couto Pereira, pela rodada 11 do Brasileirão Série A. O Coxa é o sexto com 14 pontos, o Palmeiras é o terceiro com 16. Na rodada do último final de semana, o Coritiba empatou com o Ceará em 1-1 fora de casa e o Palmeiras empatou em casa com o Atlético Mineiro em 0-0. Duas equipes que entram em campo nesta quinta-feira. O Coritiba recebe o São Paulo no Couto Pereira e o Palmeiras recebe o Botafogo no Allianz Parque. Nos últimos 5 jogos, o Coritiba do técnico paraguaio Gustavo Morinigo conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Palmeiras do técnico Abel Ferreira conseguiu 4 vitórias e 1 empate. Como mandante nesta temporada, o Coritiba ainda não perdeu. Foram 13 jogos, 10 vitórias, 3 empates e 85% de aproveitamento. Já o Palmeiras, como visitante, tem 71% de aproveitamento, sofreu apenas uma derrota em 15 jogos. As probabilidades indicam 55% de chances de vitória para o Coritiba, 16% de chances de empate e 29% de chances de vitória para o Palmeiras. Dificilmente o Palmeiras fica atrás dos adversários no pré-jogo, mas é o que está acontecendo, isso porque o Coritiba venceu todas as últimas 6 partidas como mandante por todas as competições. E um dado importante, o Coxa defende uma invencibilidade de 16 duelos atuando em casa contra o Palmeiras. É uma invencibilidade, é um tabu que já dura desde 1997. Já o Palmeiras está invicto, atuando fora de casa neste Brasileirão Série A e venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Coritiba, ou seja, o Palmeiras com dificuldade para vencer o Coxa nos últimos tempos. Jogo 13, Fortaleza e Atlético. Domingo, 7 da noite, na Arena Castelão, pela rodada 11 do Brasileirão Série A.
O tricolor cearense é o lanterna com 5 pontos ganhos e o Atlético está na parte de cima, é o vice-líder com 16 pontos ganhos. Na rodada do final de semana, o Fortaleza bateu o Flamengo no Maracanã por 2-1 e no meio de semana o Furacão venceu o Juventude na Serra Gaúcha por 3-1. O Fortaleza ainda joga pela 10ª rodada, vai receber o Goiás na Arena Castelão nesta quinta-feira. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Juan Pablo Vojvoda conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Atlético do Luiz Felipe Scolari tem de 4 vitórias e 1 empate, experimentando um período de invencibilidade. Como mandante na temporada, o Fortaleza tem 82% de aproveitamento, contra apenas 38% de aproveitamento do Atlético atuando fora de casa em 2022. As probabilidades indicam 38% de chances de vitória para o Fortaleza, 22% de chances de empate e 40% de chances de vitória para... Isso porque o Fortaleza ainda não venceu como mandante neste Brasileirão Série A. E o tricolor venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Atlético. Já o Furacão sofreu 3 derrotas nas 5 partidas como visitante neste Brasileirão Série A e o Atlético venceu apenas 3 dos 8 duelos como visitante contra o Fortaleza em toda a história. Jogo 14, pra gente encerrar, Tombense e CSA. Domingo, 7 da noite, no Soares de Azevedo, em Muriaé, pela rodada 12 do Brasileirão Série B. A equipe mineira é a 10ª colocada com 13 pontos e o time alagoano é o 11º com a mesma pontuação, as duas equipes com campanhas rigorosamente iguais. Na rodada passada, as duas equipes empataram pelo placar de 1-1. O Tombense visitou Londrina e o CSA recebeu a Chapecoense. Nos últimos 5 jogos, o Tombense vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o CSA vem de um período de invencibilidade. Nos últimos 5 jogos foram 4 empates e 1 vitória. Como mandante, em 2022, o Tombense acumula 54% de aproveitamento, enquanto o CSA como visitante tem 43% de aproveitamento. As probabilidades indicam 18% de chances de vitória para o Tombense, 55% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o CSA. O Tombense está invicto como mandante neste Brasileirão Série B. E o time mineiro foi derrotado em todos os 2 duelos contra o CSA em toda a história. Já o CSA ainda não venceu fora de casa neste Brasileirão Série B e venceu apenas 3 das últimas 10 partidas por todas as competições. Vamos passar rapidinho a programação do concurso 1001 da Loteca para você se ligar, já que acabamos de analisar todos os 14 jogos. Jogo 1, Internacional e Flamengo. Jogo 2, Ponte Preta e Londrina. Jogo 3, CRB e Vila Nova. Jogo 4, Corinthians e Juventude. Jogo 5, Operário, Ferroviário e Bahia. Jogo 6, Cuiabá e Red Bull Bragantino. Jogo 7, Fluminense e Atlético Goianiense. Jogo 8, Atlético Mineiro e Santos. Jogo 9, Goiás e Ceará. Jogo 10, São Paulo e América Mineiro. Jogo 11, Vasco da Gama e Cruzeiro. Jogo 12, Coritiba e Palmeiras. Jogo 13, Fortaleza e Atlético. E jogo 14, Tombense e CSA. Você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das Loterias Caixa até este sábado, às 2 horas da tarde. A aposta mínima pelos canais online custa R$30, isso porque você precisa utilizar cartão de crédito. A aposta mínima nas casas lotéricas custa R$3. Se você quiser saber os preços de outras combinações de aposta, é só você consultar o mural da casa lotérica mais próxima de você ou pelo portal das Loterias Caixa na internet.
loterias.caixa.gov.br. Repetindo, loterias.caixa.gov.br. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você consiga, com a nossa ajuda, alcançar a meta de acertar os resultados dos 14 jogos do concurso deste final de semana. Muito bem, estamos encerrando, portanto, mais um Lotecando, mas você vai ficar ligado, vai continuar na sintonia da Antena Esportiva. Isso porque vem aí, na sequência, Volta Redonda e Olaria, semifinal da Taça Santos Dumont, o primeiro turno do Campeonato Carioca Série A2. David Alisson vai dar o recado ao lado do Eduardo Leite e do Luiz Gustavo. E o Lotecando volta na próxima segunda-feira, às 6 da tarde, aqui no som da Antena Esportiva. Em virtude da partida que vamos apresentar a seguir, o Lotecando, nesta quinta-feira, excepcionalmente, foi ao ar mais cedo. Lembrem-se sempre, viva bem, viva intensamente e diga não à violência contra a mulher. Denuncie ligando para o telefone 180. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.